Olá, gente! Viemos aqui para mais uma live. Ontem não tivemos, né? Ontem não, semana passada, em função de uma obra aqui que não me permitiu fazer a live com vocês. Mas estamos aqui hoje para mais uma semana conosco. Então, hoje especialmente, como todo dia para mim é muito especial, porque hoje é o único momento que eu tenho como palpável, é verdadeiro. Então sempre hoje é um momento muito especial, como todas as lives são muito especiais. E nós vamos falar a respeito da paixão, né? Onde está a sua paixão? Você sabe aonde a sua paixão está? É tão importante a gente, de uma certa forma... Olá, gente, tudo bom? É muito importante a gente parar para refletir sobre essa questão. E hoje eu vou trazer para vocês 2 aspectos importantes a respeito de paixão e propósito. Qual é a diferença? Como é que a gente pode fazer para descobrir ambos? Se existe um e o outro, sim ou não? Então, vamos pegar papel e caneta para anotar, porque vai ter muita informação, muita dica legal hoje nessa live, tá? Então, para começar, né, se você sabe onde está a sua paixão, qual é a importância disso na nossa vida, né? Eu pergunto para você, se você sabe o que é paixão, né? A gente tem vários tipos de definições, né? Eu gosto muito de definições. Então, o que é paixão para você, né? Então, vamos pegar a definição do que é paixão. Paixão é algo, né, que significa um sentimento muito intenso. Isso todo mundo sabe, né? Mas além de um sentimento muito intenso, ele é marcado por um grande interesse e atração. Então, quando eu estou apaixonada, quando vem a paixão, né, existe um sentimento muito intenso e eu tenho, assim, ele marca uma grande interesse e uma grande atração. Então, aonde está a minha paixão? Por isso que é importante a gente parar para entender, para definir nossa paixão na nossa vida, porque a paixão, ela traz essa energia, ela traz esse movimento, aquilo, tô focado, tô interessado, né? E isso é de extrema, é muito significativo para que a gente viva uma vida com sentido, tá? Então, a paixão, ele é um estado emocional que ele vai te impulsionar, como ele traz energia, como ele traz movimento, ele vai te impulsionar em direção a alguma coisa. E que coisa é essa? Algo que você deseja, né? E o que eu tô falando? Todos nós queremos, de forma muito intensa, muito forte, né, nos conectar com o nosso propósito na vida. A gente nasce, né, e a gente vai crescendo e vai buscando coisas, vai sendo educado, vai recebendo educações, vai recebendo nortes. E a gente tem um momento na nossa vida que deu um estalo assim, e a gente fala, cara, qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Né? Por qual razão eu estou aqui e nasci? Quais são as razões que realmente me faz acreditar que essa minha vida está aqui por alguma razão, por algum propósito, por algum motivo, né? Então isso é conectar-se a esse propósito. A gente tem esse impulso, esse movimento interno que ele automaticamente funciona na gente. É algo que a gente traz na nossa essência. Nem sempre a gente é levado através das educações, seja uma educação formal, uma educação informal, na nossa família ou nas próprias instituições de ensino, a refletir e a se conectar com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que é a minha paixão e com o meu propósito de vida. Só que existe uma grande diferença entre paixão e propósito, que é muito importante que a gente entenda, compreenda, justamente para a gente poder ir conectar com esse sentido maravilhoso da nossa razão de vida, né? Então, como paixão é aquele estado emocional intenso, né, que faz eu ter uma grande atração e é uma energia, um estado emocional que me faz mover em direção àquilo que eu quero. Quando a gente fala de propósito na vida, são as paixões que vão fazer com que a gente, de uma certa forma, vá em direção ao nosso propósito. Só que existe aí algumas particularidades que são importantes da gente identificar, tá? Então, quando eu faço essa pergunta, qual é o sentido da minha vida, por qual razão eu nasci, né?
O propósito, a palavra propósito, bom dia, Silvia, boas vibrações para todos nós, querida, com muita paixão e alinhado ao nosso propósito, com certeza. Então existe, né, o propósito, a palavra o significado do propósito é que ela é a razão mais profunda da minha existência. Então quando a gente dá conta, quando a gente consegue, né, se conectar com esse propósito, né, qual é o sentido e a razão da minha vida de estar aqui, eu me sinto como se eu estivesse completa, inteira. Só que não é tão simples assim, né? Às vezes a gente fica aí procurando, às vezes a gente até está conectado com o propósito, mas não tem percepção disso, porque está faltando paixão. Às vezes a gente tem muita paixão, mas a gente não tem conexão com o nosso propósito. Então são conhecimentos e definições muito importantes para que a gente entenda e compreenda e vá em direção a movimentos para o propósito ser realizado. É lógico que a gente vai se conectando com isso cada vez, quanto mais maduro a gente fica na vida. Mas se a gente pode aprender isso desde novo, por que não, né? Eu, como orientadora profissional também, além de trabalhar como psicóloga clínica, também trabalho como orientadora profissional e constelações familiares. Eu oriento, você passa paixão. Obrigada, querida, porque eu sou uma apaixonada pela minha vida. Vocês vão entender, né, o meu caminho, por que eu chego, que quando eu falo tem essa coisa aqui dentro, né? Então, quando eu trabalho com a orientação profissional com adolescentes, ou seja, adultos também, mas não importa, levar a esse entendimento é levar o jovem, no caso estou falando do adolescente, a ir entender como que ele vai fazer esse processo ao longo da vida dele, porque ele não aprende isso em lugar nenhum, né? Então, nós, como orientadores profissionais, temos esse dever, né? Pelo menos é assim que eu entendo orientar profissionalmente as pessoas, tá? Então, a gente pode ter várias paixões na vida, mas a gente tem um propósito que é o cerne da nossa existência, é o cerne daquilo que faz a minha alma querer comemorar, né, e saber que cada dia é um dia especial. E vamos entender isso daqui a pouquinho, porque primeiro, eu vou falar isso daqui a pouco, primeiro a gente vai fazer um exercício. Então, quem tiver lápis ou caneta e um papel, anote esse exercício, que ele é muito importante. Então, como que a gente faz para descobrir, por exemplo, as nossas paixões, né? Tem pessoas aí que sabem do propósito delas, mas não tem noção da paixão da vida dela, das paixões. Então, é simples. São 3 perguntas, são 3 itens que a gente tem que parar para escrever. Porque quando a gente escreve, a gente elabora, né? A gente coloca no papel, aquilo fica concreto. Porque só o devaneio da mente não é o suficiente. É importante também, óbvio, tá? Então, liste as suas paixões. O que significa isso? O que você realmente gosta? O que te agrada na vida? O que realmente acende aquele fogo interno dentro de você? Então, escreva isso. O que realmente você gosta? O que te agrada na vida? Faça uma lista de coisas que você gosta, de coisas que te agradam, de coisas que acendem o teu fogo interno. Qualquer coisa, gente, lista. Faça uma lista das suas paixões, tá? Depois que você tiver com essa lista toda completa, e você pode até colocar depois mais, se não tiver problema, você vai para a segunda etapa. Você vai reler toda essa lista, você vai olhar para ela de novo, ler item por item, e você vai eliminar o desnecessário. Você vai pensar, você vai olhar e sentir aquilo que pode ser retirado dessa lista. Que não perca a sua identidade, óbvio, porque aquilo que nos dá paixão, aquilo que nos provoca paixão é muito importante, porque como eu falei, paixão é um estado emocional muito intenso que faz a gente ter atração, fixação. E ele impulsiona a gente a ir em busca de algo. E a gente está falando de propósito, é a existência, a real razão da minha existência na minha vida, meu propósito de vida. Então vamos entender as paixões. Então, através de uma identificação de quais são as minhas paixões, eu chego ao meu propósito. A gente vai entender isso mais sistematicamente daqui a pouquinho, que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos aguentar aí um pouquinho, né? Então, primeiro, você faz uma lista de todas as suas paixões, daquilo que você gosta, daquilo que te agrada, daquilo que realmente acende o teu desejo, né, o fogo interno. E aí você vai reler essa lista e você vai eliminar aquilo que você acha que pode ser eliminado, aquilo que pode ser retirado dessa lista, aquilo que é desnecessário nesse momento, mas sem perder a sua identidade, tá? E aí,
Quando essa lista já tiver, que é a terceira e última parte, quando essa lista já tiver sido, assim, bem enxuta, né, com aquilo que é o essencial, você vai olhar e perceber aquilo que está escrito que salta nos teus olhos. Aquilo salta nos olhos mesmo, é uma coisa que pula, assim, na sua visão, né? Quando você olha para essa lista, assim, e aquilo, ele chama uma atenção muito grande para você. O que não desapareceu, isso é o seu propósito gritando com você. Então, pega essa dica, guarda essa informação e vamos prosseguir, porque tem mais, tá? Mas também, vocês podem ficar me perguntando, pode ser o caso de alguns de vocês, né? Pode ser o caso de algumas pessoas que vocês conhecem, ou mesmo trabalham, né? Se quem trabalha, né, com essa atividade também pode se perguntar e pode ter se deparado com pessoas assim, com essas questões, né? Que a pessoa tem várias paixões na vida dela, ela se mostra apaixonada por várias coisas, mas ela não tem uma clara identificação do propósito da vida dela, da existência dela. Que é isso que fica todo mundo aí falando e oferecendo 1000 milagres para você descobrir seu propósito. É uma coisa que é simples. É porque a gente não foi direcionado, a gente não foi norteado. A gente nasce com isso, gente. Só que a gente precisa aprender a fazer o caminho para dentro, novamente, né? E também tem pessoas, vocês podem me perguntar, que sabem do propósito de vida delas, têm uma clareza sobre o propósito de vida delas, mas tá faltando essa paixão, né? Quando né, vai falar sobre o propósito, quando vai atuar sobre o propósito todos os dias, né? Falta essa paixão. O que é que tá acontecendo? Né? O que tá acontecendo? Sim, existem esses casos e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro eu vou dar exemplos. Vou trazer um exemplo para vocês. Vou falar de mim, que é mais fácil do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quais são as minhas paixões? Dar palestras, fazer lives, falar, dar aula, né, ensinar pessoas, atender na clínica, para mim, é uma das minhas paixões, né, terapeuticamente, fazer o trabalho de terapia, fazer a orientação profissional com os meus clientes, com meus adolescentes, adultos e aposentados, facilitar a escolha profissional, a reorientação de carreira de um ser humano, para mim é uma paixão. Fazer constelação individual, fazer grupos de constelação, explicar as coisas, esclarecer as coisas. Eu tenho uma facilidade de explicar, de fazer uma síntese. Então, isso é minha paixão. Já falei de várias paixões aqui pra vocês. E aí? Disse pra você quais são as minhas paixões. Qual é o propósito dessas paixões? Eu sei o propósito da minha vida, eu me conecto com o real propósito da minha vida quando eu olho para o propósito dessas minhas paixões. O propósito, ele está ligado à contribuição. Para que eu faço isso? Por qual motivo eu faço isso? Com qual finalidade? E aí, a finalidade, a razão, o propósito de exercer essas minhas paixões é trazer qualidade de vida às pessoas, para que elas possam administrar suas vidas com mais leveza e compromisso. Então, assim, quando eu penso nas minhas paixões, naquilo que eu amo fazer, naquilo que me dá prazer, naquilo que me agrada, naquilo que faz o meu fogo acender, naquilo que eu faço, inclusive, gratuitamente, como eu faço todas as minhas lives. Eu não recebo um tostão para fazer live. E eu tô apaixonada por fazer live. Uma das coisas que eu faço com paixão é fazer lives, além de outras que eu coloquei aqui para você como exemplo, para vocês todos, né? E aí, qual é o propósito? Qual motivo, né? Qual é a finalidade dessas minhas paixões? Trazer a qualidade de vida para o outro, para poder proporcionar ao outro uma compreensão maior da vida dele, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele se encontre, para que ele veja o real sentido da vida dele e tenha uma vida, seja mais honesto com ele próprio. Então isso tudo é a finalidade, é a contribuição. Propósito é a contribuição. Eu já falei aqui em outras lives, né? Inclusive eu vou deixar aqui no IGTV, quando eu tiver gravado no IGTV, eu vou deixar o link da outra live que eu fiz, que pode aprofundar essa daqui, que é qual o sentido da vida pra você. Qual o sentido da vida pra você? Eu vou deixar o link gravadinho aqui quando eu terminar essa live. Aí vocês podem ir lá assistir e aprimorar esse conteúdo que tá lá no meu canal do YouTube também, tá? Então, quando a gente consegue unir, juntar, integrar a paixão e o propósito, existe uma energia que se forma, existe uma energia
que se constrói, que ela é concentrada, né? Ela é focada, ela tem uma direção, ela flui. Existe uma coisa que intensifica, porque dá mais energia para a realização dos propósitos, dos sonhos. Então, quando você tem paixões e não tem uma clareza do seu propósito, é só você perguntar para você qual é a contribuição dessas paixões na sua vida. Qual é a finalidade dessas paixões para mim? Né? Qual é a finalidade? É sempre para fora, sempre para o outro, né? E se eu tenho o meu propósito aqui, isso aqui é o meu propósito de vida, eu faço isso, mas falta essa paixão, tem que olhar se você está amando a forma como você faz as coisas. Talvez ali o propósito esteja presente, mas as atividades que você executa não estejam linkadas, associadas, né, conectadas com coisas que você gosta, que te agradam. Então, muitas vezes em processos de reorientação de carreira, por exemplo, eu vejo pessoas ali altamente focadas, alinhadas, conectadas com o seu propósito de vida, mas tá faltando a descoberta, né, das paixões, aquilo que dá essa energia, que acende um fogo, que me movimenta, que me impulsiona para fazer as coisas, né? E a gente tem que procurar entender aonde que tá isso, mas a fundo muitas vezes, né? A gente tem outros recursos que a gente pode usar. Mas vamos adiante que tem mais dica aqui para vocês, tá? Então a pergunta para paixão. Vamos lá para a pergunta para paixão. Anotem essa pergunta porque ela é fundamental. Quando eu estou com pessoas, o que isso pode me dar? Porque eu estou falando do meu trabalho de propósito de vida com pessoas, né? Eu não vou fazer coisa com computador, nada, né? Tem gente que o propósito está ali em confeccionar coisas. Não, o meu propósito está na relação com as pessoas, tá? Como eu já falei aqui antes um pouquinho, tá? Então, quando eu estou com pessoas, o que isso pode me dar? Pergunta para paixão, para você descobrir, para você identificar as suas paixões. Quando eu estou blá blá blá, o que isso pode me dar? Né? Como eu falei aqui, né? Contribuir para a qualidade de vida, para o propósito, blá, blá 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 blá. 1000 coisas aí eu já falei, tá? Então, esta pergunta é a pergunta da paixão. Quando eu estou com as pessoas, o que isso pode me dar? Me dar prazer, me dar alegria, né? Como eu falei aqui afora. Então, me dá prazer estar com pessoas, me dá satisfação, me dá alegria, eu me sinto realizada pessoalmente, eu tenho aprendizado quando eu estou trabalhando, quando eu estou atuando como psicóloga, como terapeuta, eu aprendo, né? Eu cresço pessoalmente, profissionalmente, assim como eu proporciono o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Então é isso que me dá quando eu estou com as pessoas. Então isso é paixão, tá? A pergunta para o propósito. Anotem a pergunta para o propósito. Então, o que eu posso dar às pessoas? Porque eu tô falando de mim, tá, gente? Então, a minha paixão, quando eu estou com pessoas, o que isso pode me dar? Tudo isso aqui que eu falei. E o que eu posso dar às pessoas? Isso é propósito. Eu contribuo de que forma? Então eu melhoro a vida delas, eu contribuo com a qualidade de vida, com a transformação para uma vida mais leve, uma vida que tenha mais compreensão, né? Para a pessoa ter mais alto valor, para ela poder ser quem ela é. Tudo isso é a forma como eu contribuo. Então, o que eu posso dar às pessoas? Então, quando eu estou com as pessoas, o que isso pode me dar? Minhas paixões. E o que eu posso dar às pessoas? Meu propósito, né? E aí eu volto, né, lá para paixão, mas não sabe o propósito, propósito, mas não sabe a paixão. E aí eu vou te dar 3 dicas, anotem aí mais 3 dicas importantíssimas para você trazer essa coerência, trazer esse alinhamento, trazer para você essa união, né, quando você consegue realmente trazer essa união que eu falei que intensifica essa energia, ela se intensifica, ela se concentra, ela fica aqui vibrando, né? Por isso que quando eu falo nas minhas lives ou qualquer outro lugar, a da Luz falou, você passa paixão, como é que foi que ela falou? Que eu achei, então, você passa paixão. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas, as atividades que eu exerço, que eu exerço porque eu amo, me dá prazer, me dá alegria, né? E tá linkado com o meu propósito de vida, porque eu sei para que eu tô fazendo isso, qual é a intenção disso, qual é a finalidade, qual é a serventia disso.
né? Então, e é por isso que é assim, por isso que é tão intenso, porque é uma energia, né? O brilho os olhos, né? É muito satisfatório, porque tem paixão ali, né? Então, para eu poder aprender a alinhar, a trazer um alinhamento, né? Se eu tenho paixão, mas não sei o meu propósito, se eu sei o meu propósito, mas eu não tenho paixão, como é que eu posso buscar trazer esse alinhamento? A primeira dica, são 3, tá? A primeira dica é você inspirar o que inspira você, e você pode inspirar os outros. Então, o que te inspira, né? Porque quando você tá ali, o que me inspira, por exemplo, é trazer conhecimento, é trazer informação, a partir do quê? Porque me inspira me conhecer, me inspira conhecer as coisas, entender e compreender as coisas, ter uma vida mais alinhada com a minha verdadeira razão de ser, com eu poder ser quem eu sou. Então eu vou buscar esse conhecimento, eu vou buscar esse autoconhecimento e eu estou inspirando os outros. Então a primeira dica é você perceber aquilo que inspira você e que você vai inspirar os outros. Tem uma pessoa que fez uma citação, que eu não me lembro, esqueci de anotar o nome, mas assim, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas as pessoas lembrarão de você da forma como você as fez sentir. Então, como eu faço com as minhas atitudes, com as minhas palavras, o outro sentir, é dessa maneira que as pessoas vão me lembrar de mim. Então, muitas vezes, as pessoas têm memórias a nosso respeito não muito gostosas, porque talvez eu tenha falado ou tenha feito algo que provocou um sentimento não agradável naquela pessoa. E é assim que ela lembra de mim, né? Mas, muitas vezes, também pode ser o contrário. Então, as pessoas vão lembrar da gente, né, a partir do momento que a gente faça coisas e diga coisas que você percebe como o outro vai se sentir. Então, quando eu estou falando de algo que me inspira, eu vou inspirar os outros, eu vou ser genuína, eu vou ser honesta, eu vou ser verdadeira. Eu não vou estar no julgamento, eu não vou estar dizendo para o outro o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, né? E sim, eu vou estar muito mais falando de mim, muito mais inspirando o outro com aquilo que me inspira. Isso é a minha paixão, né? E aí eu vou também poder alinhar aqui o meu propósito. A segunda dica para esse trabalho de alinhamento, de paixão com propósito, propósito com paixão, e você poder ter isso canalizado, intensificado, essa energia tá aqui presente e te motivar cada vez mais a você continuar, né, realizando os seus sonhos, é você desenvolver os seus pontos fortes, né? Isso alimenta as suas paixões. Então, quais são os meus pontos fortes? Eu tenho habilidade em falar, eu tenho habilidade em discursar coisas, né? Eu tenho habilidade em explicar, em fazer compreender, em trazer informação. E essa é uma habilidade, é um ponto forte meu, além de outros, óbvio. Assim como vocês também, têm vários pontos fortes. Então, desenvolver esses pontos fortes vai fazer você alimentar as suas paixões, né? O que você ama fazer? Então, tem pessoas que sabem muito, eu trabalho com muitos adolescentes na terapia, na orientação profissional, e vejo a quantidade de relatos sabe definir muitos das suas dificuldades, daquilo que tem dificuldade, daquilo que é imperfeição, por exemplo, mas tem uma dificuldade muito grande de reconhecer seus pontos fortes. Então, quanto mais você reconhece seus pontos fortes, quanto mais você se alinha, você desenvolve esses pontos fortes. Porque às vezes a gente reconhece um ponto forte, mas a gente não desenvolveu, né? Então, por exemplo, eu tenho essa habilidade de falar, só que nem sempre eu sou fofa. Então, eu tenho que aprimorar, desenvolver esse meu ponto forte. Porque às vezes sai atropelando mesmo. Então eu tenho que olhar a minha essência, eu tenho que reconhecer as minhas dificuldades para poder integrar isso daqui. Então, às vezes, as dicas das pessoas, eu tenho a Sara, que me acompanha aqui no Instagram, que ela faz um excelente trabalho comigo, ela me dá outras dicas quando ela assiste minhas lives. Ela, Magda, daqui você poderia ter feito isso, aquilo, outro. Por quê? Porque é uma forma de eu desenvolver os meus pontos fortes. Então, quanto mais eu desenvolvo meus pontos fortes, mais eu alimento as minhas paixões, né? Mas eu vou percebendo aquilo que eu amo fazer e vou tendo um retorno muito mais satisfatório, né? E se por um acaso eu não souber identificar, como eu já falei que eu tenho várias pessoas que eu percebo que chegam para mim no trabalho da terapia ou da orientação profissional e que não dão conta de identificar, eu fico até assim, aí ela, Voe Criações é a Sara, quem quiser
acompanhar. Ela faz um trabalho maravilhoso de estratégias, dos posts todos meus que ela é quem faz. Nossa, ela é maravilhosa. Além dela me acolher, que, nossa, eu vou te contar, viu? O primeiro profissional na minha vida que eu contrato para isso e que me acolhe e que me vê como eu sou e sabe me orientar do jeito que eu sou. E isso é que é fantástico, um diferencial no trabalho da Sara. Aqui, ó, tá aqui, ó, Voe Criações. Segue ela lá para vocês poderem conhecê-la também. Quem estiver precisando, ela faz site, faz cartão digital, ela faz 500 mil coisas maravilhosas, né? E vai lá e pode investir, que ela é uma pessoa linda como pessoa e super competente. Eu tô amando. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Então assim, se a gente tem dificuldade, a gente tem que buscar ajuda, né? Então muitas vezes eu percebo que eu tenho um reconhecimento dos meus pontos fortes, mas eu não sei o que fazer com eles, eu não sei como desenvolver esses meus pontos fortes. Então vamos buscar ajuda, gente. O outro, ele tá ali justamente para nos dar esse retorno. O outro é nosso espelho, não esqueçam disso, né? Já falei isso aqui em várias outras lives. Lembrando da live, vou deixar aqui gravadinho para vocês, né? Qual é o sentido da vida para você, que eu vou deixar aqui o link, né, da live, tá lá no meu YouTube, para vocês assistirem para aprimorar e complementar essa live de hoje, tá? E por fim, a terceira dica é você escolher fazer atividades significativas, atividades que te traz valor, que te agregue valor. Que tipos de atividades, de ocupações, do que eu vou fazer, que é significativo para mim. Eu não vou fazer por fazer. Eu não vou fazer simplesmente para poder ganhar alguma coisa. Tem que ter um significado, um sentido. É óbvio que a gente vai ganhar em retorno, não tenha dúvidas. Mas o que é? De nada, querida, você merece muito. Seu trabalho é muito maravilhoso. Quero que todo mundo saiba disso, né? Então, fazer atividades significativas que te traga valor, que te agregue valor na vida, que não prejudique ninguém, é um terceiro ponto, porque aí você também está favorecendo justamente unir a paixão com o propósito e poder ter essa energia na tua vida, né? Então hoje eu tô finalizando a live, já tá quase no final. Então quem entrou, Raquel querida, que saudade de você, menina. Temos que conversar. Assista a live depois, que eu já falei muita coisa boa aqui nessa live. Dei várias dicas para saber como você alinhar a paixão com propósito. Tá muito legal essa live. Tá, vai ficar gravada aqui no GTV. Depois eu vou botar lá no YouTube. E não deixem de assistir lá, que eu vou deixar o link lá, qual o sentido da vida para você. Então assim, quando eu faço esse exercício de parar para listar as minhas paixões, e depois eu vou e elimino aquilo que está desnecessário e olho aquilo que salta aos meus olhos, que ali está meu propósito. Quando eu faço a pergunta da paixão, que a pergunta da paixão é: quando eu estou com pessoas, né, o que isso pode me dar está ligado às paixões, e o que eu posso dar às pessoas está ligado aos propósitos, né? Como que eu posso fazer essa união? Isso é muito importante da gente compreender, entender, para que a gente tenha sucesso. Porque o sucesso, ele não é trabalhar muitas horas, mas sim trabalhar cada hora com essa energia de paixão e propósito alinhados. Né? Então, tem pessoas que vão trabalhar e trabalham muito, tem que trabalhar muito porque isso é ter sucesso. Não. Sucesso é trabalhar cada hora com energia de paixão e propósito. Isso é sucesso na vida. E assim, você tem a oportunidade de cada vez mais desenvolver uma responsabilidade por você. De você responder às demandas da sua vida com compromisso, com paixão, alinhada ao seu propósito. Você tem uma oportunidade de responsabilizar-se pela sua própria vida, que é responsabilidade sua. Né? Você tem que agradecer os pais que lhe colocaram, que trouxeram a vida para você, óbvio, independente do que eles fizeram, deixaram de fazer, porque isso é muito importante, a gente ser grata à vida que a gente recebeu. E como é que a gente pode honrar e ser grata à vida que a gente recebeu? Fazendo algo de bom dela, fazendo algo de útil. E como que eu posso fazer algo de bom e de útil da minha vida? Olhando para as minhas paixões, reconhecendo as minhas paixões, identificando as minhas paixões e sabendo qual é o propósito delas. Né? Para quê? Qual é a finalidade? É a contribuição que eu vou gerar com as minhas paixões. E aí buscar atividades que façam sentido para isso, inspirar, o que me inspira, o que eu posso inspirar os outros, desenvolver meus pontos fortes, né? E fazer e buscar atividades que são significativas. Né?
Aí as outras coisas são mais fáceis de gerenciar, são mais fáceis de administrar. E aí eu vou viver a minha vida. Eu vou viver. Que é uma coisa difícil. Você sabe viver? Né? É isso aí. Garimpólio. Não sei quem é você. Ou se eu sei, não tô conseguindo reconhecer. É isso mesmo, sabe? É muito importante, gente, que a gente, para se autorresponsabilizar pela nossa própria vida, né, para que a gente possa se autorresponsabilizar pela vida que a gente recebeu, poder honrar e fazer algo de bom com ela, eu tenho que fazer esses deveres, essas tarefas de casa. Eu tenho que fazer essas perguntas, né, que eu dei aqui hoje na live, essas dicas que eu dei de perguntas importantes para reconhecer, identificar paixões, para entender qual é o propósito através dessas paixões e poder alinhar. Porque aí sim, essa energia vai estar sempre sendo alimentada, nutrida, porque eu vou estar sempre escolhendo coisas para fazer que tem paixão, que me agradam, que eu amo, e sempre com algo, entendendo o para quê daquilo, a serviço de que eu faço isso. Então existe essa grande diferença entre paixão e propósito, que hoje eu trouxe essa clareza para vocês, né? Justamente para vocês poderem, né, viver, sabe, se responsabilizar pela vida de vocês. Ah, Magda, isso é muito blá blá blá, você tá falando, não é fácil fazer. Não, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui para vocês que é fácil. Eu estou dizendo para vocês que é possível. Muito possível. E é isso que torna a vida, sabe, assim, você levantar com uma preguiça do caramba de levantar, abrir os olhos pra fazer alguma coisa, e aí você começar a ver qual é o sentido, o que eu vou fazer hoje que eu gosto. Cara, hoje tem live, eu vou falar. Eu vou poder estar exercitando algo que me dá um prazer gigante, sabe? Então, assim, a gente começa a movimentar a energia, porque eu sei que isso tem um propósito. Isso que eu estou fazendo está alinhado ao meu propósito, né? De alcançar as pessoas cada vez mais, né? Além de outras coisas também que eu fiz. Então nós temos muitas paixões na vida que a gente precisa identificar e temos alinhada a elas, temos que entender. Ó, minha gata, eu falei que minha gata ia ficar miando para abrir a porta depois, né? Você vai esperar um pouquinho, Nina. E é isso, gente. É isso a dica de hoje, é isso a minha contribuição de hoje aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, vocês aí que vão assistir também, sabe, indiquem aí para as pessoas, vão lá no link do IGTV que eu vou deixar gravadinho lá para vocês pegarem essa live que vai ficar gravada lá no IGTV e no YouTube também, e o link da outra live, qual o sentido da vida para você, para aprofundar um pouco mais isso que foi conversado hoje. Semana que vem temos mais, tá? Então, ó, um beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui comigo, de vocês que vão me assistir ainda, e até semana que vem. Tchau, gente!